Olá, tudo bem com você? É muito bom saber que você está aí. Nós estamos aqui diretamente da Associação Paulista Central, aqui em Campinas. E estamos felizes por poder partilhar com você esse momento especial, um momento que preparamos para as famílias, para você que é casado, para você que ama o seu esposo, para você que ama a sua esposa. Enfim, esse projeto é um projeto que foi criado com o propósito de dar a você não apenas conhecimento, mas, acima de tudo, orientações muito importantes de como podemos melhorar em nossa vida familiar. Há dias atrás eu li um pensamento que nenhum sucesso nesse mundo compensa o fracasso da nossa casa, do nosso lar. Então a gente precisa ter esse conceito em mente para fazermos com que a nossa família seja uma bênção, não é? Não apenas para aqueles que nós convivemos de maneira tão próximas, não é, que fazem parte do nosso círculo da família, mas também seja uma bênção para outras famílias. E como famílias cristãs, nós temos não apenas o dever, mas temos a responsabilidade de vivermos à altura daquilo que Deus espera da nossa vida familiar. Então, seja muito bem-vindo à nossa live. É a primeira de outras que teremos ao longo desse ano, mas é muito bom saber que você está com a gente hoje. Então, já vou dar aqui uma orientação para você. Compartilhe essa live com os seus amigos. Compartilhe essa live com casais que você conhece, que talvez precisa também de uma orientação. Então, faça esse trabalho especial aí. A gente chama de Minuto Missionário, né? Manda um aviãozinho aí, marca pessoas, mande para outras pessoas. E eu tenho certeza que vai ser momentos preciosos que passaremos juntos a partir desse momento e em outros momentos que teremos ao longo desse ano. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você. Eu quero convidar você então, nesse momento, a louvar com a gente. Nós vamos projetar aqui esse hino e eu quero que você cante com a gente e dê ao Senhor, nessa hora, louvor pela sua família e ao você cantar, que você agradeça a Deus por participar desse momento especial. Louve com a gente. Como é bom louvar, não é? Principalmente quando a gente canta sobre família. Família, esse
presente de Deus para a nossa vida. E eu, antes de apresentar o convidado que eu tenho aqui hoje, antes de entrarmos propriamente no tema dessa noite, eu quero convidar você então a fechar os olhos e eu quero orar por você e por esse momento especial. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção da família. Estamos começando um projeto que intitulamos Família Fiel, porque queremos entender qual é o plano que o Senhor tem para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. Então, abençoa-nos nessa live e, sobretudo, Pai, esteja presente em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração, que tudo aquilo que vamos ouvir, que tudo aquilo que vamos sentir nessa hora possa ser, Pai, algo que venha diretamente do trono da graça para a nossa vida, para o nosso coração. Então, abençoa-nos, nos colocamos em Tuas mãos nessa hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu disse para vocês, estamos começando um projeto que intitulamos aí Família Fiel. E, naturalmente, família hoje traz grandes responsabilidades, mas, sobretudo, nos traz grandes desafios. E eu quero partilhar com você não apenas conhecimentos, mas coisas muito práticas que poderão ajudar você. E eu não estou sozinho aqui. Eu estou trazendo para esse nosso primeiro momento um amigo pessoal, um amigo muito especial, que ao longo da sua vida e do seu ministério tem se preparado muito para falar com famílias, para aconselhar. Eu falo de um querido pastor e doutor, Marco Lamarques. Boa noite, como é que está, Marco? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por me receber aqui. É um privilégio participar desse momento e eu quero destacar aqui a importância desse espaço que vocês estão separando, pastor Brenha, e cumprimentar quem nos segue, quem nos acompanha nesse momento, dizer da importância de você ter separado esse tempo para assistir essa programação, valorizando essa instituição que Deus criou, que é a família, né? E como ela é a base da nossa vida e até da nossa saúde emocional também. É verdade, olha, para você que talvez não conheça, talvez, eu acho impossível, porque Marco Lamarques sempre presente na Novo Tempo, é uma pessoa que já é conhecida no processo de família, não é? Tem estudado muito o tema, tem sido muito convidado aí para falar para casais, para famílias, para pastores, enfim. Mas eu quero dar aí algumas coisas importantes do pastor Marco Lamarques. Ele é casado com Silmar há 34 anos, é isso, pastor? Isso, 34 anos. 34. Quantos filhos? Nós temos 2 meninos, o Marcos com 32 e o Rafael com 30, que é minha família, é uma bênção para mim, uma importância na minha felicidade, na minha vida também. Já são casados ou ainda não? Não estão casados. Não estão. Continuam com vocês ali, né? Eles Muito moram bem. fora, mas assim, continuam no convívio da no família. processo de conhecimento, de amadurecimento assim, na vida, mas Deus tem nos abençoado muito. É uma família que tem sido uma referência para mim. Você está morando aonde? São José dos Campos? Moro em São José dos Campos, que é a sede da nossa outra sede, né, da Organização Adventista, que é a Associação Paulista do Vale. Sim. Próximo à Rede Novo Tempo, de comunicação também. E atualmente está pastoreando a igreja? Do Jardim América. Jardim América. Que fica em Jacareí, assim, praticamente no quintal da Rede Novo Tempo. Quer dizer, na verdade, ali é a igreja dos pastores, dos artistas da Novo Tempo. Da equipe toda, dos funcionários. Dos funcionários da Novo Tempo, né? Mas, pastor, você há 37 anos tem trabalhado com famílias como conselheiros, né? Quando foi a sua graduação na área de família? Eu terminei o bacharelado em 1986, mas o doutorado, depois eu fiz o mestrado e o doutorado eu terminei em 2016, quando eu defendi a tese, mas foi direcionado para o ambiente do casal, para o contexto do casal, relacionamentos e desafios contemporâneos e atuais que um casal enfrenta
no contexto do relacionamento e até dentro de um aspecto do ambiente de conflito, né? Por que isso é gerado, como que a gente deve lidar com isso, como que a gente pode lidar com isso. Então, você já percebeu, 37 anos trabalhando com famílias, né? Então, você já percebeu que há uma bagagem muito grande. E o pastor Marco é irmão também de um outro grande pastor. Sobrinho. A gente tem quase a mesma idade. Sobrinho, né? A gente tem quase a mesma idade, parece que são irmãos, mas não tem problema. É o meu tio, o Edemar. O Edemar Lamarques, um grande amigo também, né? Que agora recentemente voltou para o Brasil. Sim. E também trabalha muito e atuante na área de família, atuante pastor, na área de família, né? Ama o que faz, assim. Ele que gerou em mim essa disposição, essa paixão, né? Porque eu aprendi com ele muita coisa também. Que ótimo. Bom, temos muita coisa para conversar. Okay. E o tempo é curto, né? O tempo é curto. A gente sabe que as pessoas estão aí conectadas e elas têm também o seu tempo, né? Então a gente precisa limitar o nosso tempo para que o conteúdo chegue de maneira assim muito especial. Podemos começar o nosso bate-papo, então? Vamos lá. Vamos lá? Olha, eu queria começar esse nosso bate-papo, se você está em casa aí com a sua Bíblia, eu queria ler 2 versos da Bíblia. E eu queria começar a nossa conversa, Marco, com a leitura desses 2 textos, tá certo? Okay. É Gênesis capítulo 2, verso 18. E ali o livro das origens diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o verso 24 desse mesmo capítulo, ele diz assim, olha: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, quando eu olho para isso, eu queria te perguntar, começando a nossa conversa aqui, qual a importância desses 2 versos que, para nós, biblicamente, se referem assim à origem de todo o conceito familiar. Qual a importância disso para nós hoje, como famílias que vivemos tantos milênios depois? Muito bem, pastor. É importante a gente entender esse contexto de Gênesis, que relata a criação, Sim. que Deus ali coloca 2 marcos importantes na vida do ser humano: o sábado e o casamento. Ele institui a família. A família é uma instituição. E outra coisa importante, isso acontece antes do pecado, antes da queda do ser humano. Quer dizer, Deus criou esses 2 pontos de referência, o sábado e a família, como um ponto de desenvolvimento emocional do ser humano. Então, o casamento, ele não é só colocado por Deus para procriação, como algumas pessoas entendem, ou para a satisfação pessoal de alguém. Ele tem o fundamento no amadurecimento emocional. E esse crescimento emocional, esse desenvolvimento emocional, estava dentro do contexto da liberdade de escolha que Deus deu para os 2 seres humanos. Mas ali você tem Gênesis 2:18, o princípio, e Gênesis 2:24, o método. Por que o princípio? Porque ali Deus está falando assim: não é bom que o homem esteja só. Okay. O que Deus está querendo dizer ali para ele? Ele acabou de criar tudo e ele apresenta que existe um intruso no processo da criação. O intruso é o isolamento, o individualismo. E vamos deixar bem claro aqui que o individualismo não é individualidade. Individualidade é a característica pessoal sua, que é importante, que Deus te fez assim, né? Nossa aparência física e nossa maneira de ser. Sim. Mas o individualismo é o egoísmo. E o isolamento, ele gera esse contexto, essa possibilidade, ele estimula o isolamento. Não fala a solidão, porque a solidão, em algum momento, a gente precisa ter. Cada um tem que ter seu momento de solidão, isso é importante. Mas o isolamento, você pode estar no meio de uma multidão e estar isolado. Você pode estar dentro de um escritório com um grupo grande de pessoas, numa igreja, você está isolado. É esse o problema. E é interessante que o inverso, na contramão, Satanás vem estimulando o isolamento. Então, Deus já fala assim, ó, não é bom. Então, eu vou criar alguém que vai completar você. A Isha, né? O Ish e a Isha do hebraico. Isso é o princípio. Isolamento não é bom, é intruso, não faz parte do plano de Deus. Mas como é que eu resolvo isso? Aí vem o 2:24. O 2:24 é o método. Aí ele fala, portanto, o que você leu, deixa o homem... o pai e a mãe. É óbvio que aqui Deus não está incentivando ou dando mandamento de abandonar os pais. Porque, vamos ser bem práticos, Gênesis
Êxodo 2:20, Deus fala, honra teu pai e tua mãe. Ok, para a gente ser bem claro aqui. Mas o que tem por trás dessa expressão de Deus, deixará pai e mãe? O que Deus está querendo fazer aqui? E eu, inclusive, eu escrevo a respeito disso. Aqui, ele aborda, não é só um mecanismo de mudança de lugar. Ele está abordando a mudança do espaço individual para o espaço coletivo. Deus está lidando com isso. Você vai deixar do espaço individual, sem perder a tua individualidade, e você vai ver no espaço coletivo. E o que isso tem a ver? Aí ele entra com uma relevância. Ela é muito mais pela mudança de ênfase e prioridade do que pela mudança de status. O que quer dizer isso? Não é só eu vou deixar de ser solteiro para ser casado. Não, quando você muda do espaço individual para o espaço coletivo, você está mudando a ênfase da prioridade. O que é essa prioridade? A ênfase tua vai ser agora na conjugalidade, na vida com outra pessoa. Então você vai ter desafios, ajustes, amadurecimento, mas isso é o projeto de Deus para você. Para quê? Para resolver a questão lá de trás do isolamento. Mas qual que é a nossa tendência como seres humanos? E aí que está a grande questão para nós entendermos. Se nós entendemos, e você que está me assistindo aqui, o pastor Brenha também, olha para cá e entenda isso. O plano de Deus é nos salvar de um desequilíbrio emocional, de um sofrimento emocional, quando nos isolamos. Ele está já está antecipando, já nos dando um ponto de referência para a gente viver de maneira feliz. Por isso que quando Deus ele oferece a Adão uma adjutora, uma auxiliadora, e a gente sabe que o termo que ele usa para auxiliadora é o mesmo termo que a Bíblia usa para o próprio Deus. Sim. Então, consequentemente, a gente percebe que, como você está me dizendo aí, o casamento ele é uma estrutura tão bem arquitetada por Deus, não é? Não para a infelicidade do homem, porque não para a infelicidade da mulher, mas para que eles se completem mesmo, para que eles vivam e se amadureçam emocionalmente, como você colocou, saia do individualismo para o coletivo. Sim. E entendam como que esse processo ele realmente é importante para o desenvolvimento da família. Então, essa coisa de as pessoas fugirem hoje do casamento, e você colocou uma coisa muito interessante, princípio e método. Não é? Ou seja, Deus, ao ele instituir o casamento, a gente percebe que Deus jamais faria ou instituiria alguma coisa para o ser humano que fosse trazer para ele prejuízo. O casamento só traz benefício. Eu li recentemente uma estatística, uma pesquisa que foi feita lá no Reino Unido, e eu às vezes falo em algumas palestras que eu falo sobre família, e o título é Casamento é bom ou pode ser bom? E eles gastaram uma fortuna para chegar na conclusão do seguinte, casamento é bom. Casamento é bom. Olha só. Casamento é bom. Não é? Ou seja, tem ali várias questões que não é o tempo aqui para a gente falar. Casamento é bom. Claro, Deus faria alguma coisa que seria ruim para o homem? Impossível. É interessante que você vê que Deus institui o sábado ali também. Os dois pontos para o ser humano de referência emocional, físico, da saúde, do relacionamento com o Criador, porque dentro da família, dentro do casamento, você precisa de um relacionamento com o Criador para ser feliz no relacionamento com o teu cônjuge. Dentro da tua vida, do teu contexto social, profissional, você precisa ter um relacionamento com o Criador, e o sábado separa da semana, da correria, da vida, da rotina da vida, um momento para você exaltá-lo como Criador e se sentir descansado nos braços do Criador. Você vê que Ele tem poder de trazer para você uma vida plena, enfim, aquela parada que dá, o Shabat, que é para parar ali, Ele traz isso. Então Deus está preocupado com o quê? Com a tua saúde emocional. O casamento é assim. Sim. Então é importante quando nós olhamos para o casamento, e você, que quem sabe me ouve agora e está assistindo a gente aqui, você pensa assim, puxa, mas eu não sou feliz no meu casamento. Porque talvez você tenha desviado o foco do propósito de Deus para esse momento, para essa instituição, que infelizmente algumas pessoas na sociedade, no passado e hoje, levantam que não são objetivos de Deus, e nunca foram objetivos de Deus para o casamento.
e muito se valoriza hoje o individualismo. O casamento, e eu falo, inclusive, para casais, e falo para noivos também há muitos anos aí, e é muito comum eu perguntar nos cursos de noivos, por que você quer casar? Aí, na hora, qual que vem a resposta? Para ser feliz. Pois eu já uso isso aí como uma pegadinha. Eu falo, então, se você, para ser feliz, você tem que se casar, então, primeiro, nós temos que rever algumas coisas. O casamento tem que ser para você ser mais feliz. Como você disse da pesquisa, né? Ele é bom ou vai ficar... Ou pode ser bom. Então, alguns de nós estamos querendo usar os outros para resolver os nossos problemas e até mesmo alimentar esse individualismo que não é o plano de Deus. O plano de Deus é essa questão. E ali, quando você fala uma só carne, deixa para tornar uma só carne, depois Paulo, lá para frente, quando ele está em Efésios capítulo 5, ele fala, eu até separei aqui, pastor, versos 28 e 33, ele diz assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Ele está séculos, milênios depois, lá na frente, o pastor Paulo falando. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por que Paulo está dizendo, se eu amar minha esposa como o meu próprio corpo, a mim mesmo vou amar? Porque quando você ama a tua esposa como se fosse você, não é só para a felicidade dela, você está trazendo para você essa cura para o teu isolamento, para o teu individualismo, e está celebrando e valorizando o altruísmo. E quem é que é beneficiado com isso? Eu te falo sem nenhum exagero, você é mais beneficiado que o teu cônjuge. E Paulo repete depois lá, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então Paulo vem e repete a mesma coisa. E nesse meio, ele entra e fala assim, porque lá, portanto, deixa o homem pai... Aí ele está dizendo para nós, esse contexto de amar o outro como se fosse a si mesmo, como se fosse a própria carne, é exatamente o que Deus falou lá, deixa pai e mãe. Por quê? Porque você está saindo do contexto individual e indo para a conjugalidade. Agora, interessante que você está dizendo aí, eu estou pensando aqui, né? O conceito de deixar vem primeiro do que unir, né? Sim, muito bem, pastor. Quer dizer, bem lembrado. Quer dizer, você não está capacitado para se unir se primeiramente você não deixar. Se tornar um só. Se tornar um só. E né? ali não é só, claro que tem a união física, carnal, sexual, claro. mas ali é além disso. É um só é o quê? O que Paulo diz. Como se o outro fosse você. Eu sei que aqui seria um outro capítulo, né, para a gente discutir, né? O deixar emocional, financeiro e uma série de coisas aí que a gente pode em algum outro momento conversar sobre isso daqui. Temos assunto para muito tempo aí, pastor. Muita conversa aqui, mas a base teológica é muito bonita. É muito importante, né? O deixar para depois você se unir, não é? E o que você colocou aqui, eu acho que ficou bem gravado e bem claro aí, né? Que é a questão do princípio e do método, né? Deus já fez tudo para nós, Deus fez deixou tudo pronto. certinho. E agora, se o casamento é bom, pense comigo uma coisa, olha, se o casamento é bom, o que vem na minha mente, pastor Marco, e você que está aí me assistindo e está nos assistindo agora, por que tanta gente se separa, né? Quer dizer, se Deus cria algo tão extraordinário, por que a gente vive hoje tantos problemas, né? As estatísticas não mentem, né? Então a gente sabe o quanto hoje Satanás tem tentado destruir essa estrutura que Deus construiu e Deus planejou, não é? E eu te pergunto, você que está acostumado aí a lidar muito mais com essa problemática hoje, né? Relacional, familiar, e a pergunta que eu te faço é o seguinte, quais são hoje, na sua maneira de ver, os principais fatores que têm provocado, não é, essa grande crise no relacionamento familiar? E eu digo o seguinte, antes a gente olhava para aquelas pessoas que não eram cristãs, dizendo, olha, não tem princípios cristãos e tudo mais. É verdade. Né? Mas a gente percebe que essa crise ela é tão forte quanto para cristãos como para não cristãos. Então, segundo a sua visão, doutor Marco, o que tem causado e gerado essa crise? Eu acho que a base de tudo é justamente a contramão daquilo que Deus fez, o inverso daquilo que Deus fez. Nós sempre tivemos esse desafio no passado, mas hoje, você está salientando aqui a questão da atualidade, é muito importante entender isso. Porque hoje, segundo no tempo que eu estava trabalhando na pesquisa, eu fiz alguns levantamentos,
Na época, 2013, 2014, quando eu estava escrevendo a dissertação, já havia um posicionamento que casamentos, o período básico dos casamentos estava sendo 1 ano. E hoje eu sei que isso aí já diminuiu, né? Eu vi a reportagem de um fotógrafo famoso do estado de São Paulo, que faz casamentos de valores acima de R$500 mil até 300, 400 mil reais um casamento. Ele começa em R$15 mil o trabalho dele. Na época, né? Ele diz assim que chegou ocasiões que ele não conseguia nem entregar o material da filmagem e as fotos, porque quando ele ia levar, o casal já tinha separado, né? Menos de um mês. Uau. Mas o que acontece hoje, levando a tua pergunta, é uma ênfase na autonomia. Autonomia. É naquilo que eu entendo como certo. Eu, Marco, entendo como certo. Eu não estou querendo desvalorizar aqui a individualidade, como eu já falei no começo. Não, é claro que você tem que ter a tua individualidade. E uma famosa escritora, num dos seus livros, Área Adventista, ela diz: não perca no outro a sua individualidade, mas seja para outro tudo que é possível. Ok, mas eu estou falando da autonomia que leva ao individualismo. Se você olhar hoje de maneira bem superficial, você vai ver que o ambiente que nós vivemos enfatiza o individualismo e a autonomia. Então, o ser humano, ele vai buscar um relacionamento, só que quando ele percebe que a autonomia dele está sendo comprometida, ele não pode fazer as coisas que ele quer só dele, ou do jeito dele, ele não pode usar o outro para fazer essas coisas do jeito dele e começa a anular o outro, ou deixar o outro somente para isso, ou ele deixa desse relacionamento, ou ele torna esse relacionamento apático. Você lá e eu aqui, a gente vive junto, mas assim, ou vai buscar um outro relacionamento, um adultério, ou mesmo um envolvimento com pornografia, com outros vícios mais graves, mas assim, quando ele percebe que a autonomia dele está sendo ameaçada. E a autonomia não é só... Não, puxa, mas não tem o direito de ser você? Claro que tem. E Deus nos criou como indivíduos. Mas o problema é quando nós colocamos o nosso individualismo acima. E aí você vê... E aqui a gente não quer fazer um proselitismo negativo, rede social é importante, mas muitos ambientes de rede social hoje enfatizam você. Viva para você, você tem que aparecer, o teu selfie, pense em você, até se teus filhos estão te atrapalhando, deixa para depois, se a tua esposa ou teu cônjuge está te atrapalhando, deixa para depois. Quando você precisa dele, você volta, mas tem gente sacrificando a família por questões fúteis, né? Para manter o meu corpo, a minha aparência, o meu... Essas coisas, elas estão pipocando e voltando sempre no mesmo ponto. ênfase exagerada na autonomia. E isso está deixando a gente doente. Eu fiquei, só para encerrar aqui, eu fiquei impressionado quando, numa rede de supermercados grande aí, eu percebi que eles têm um setor, algumas gôndolas, só de uma fatia de pizza, leite pequeno para pessoas solteiras. Alguns imóveis, principalmente nós que moramos aqui no estado de São Paulo, nós estamos vendo aí situações no centro de São Paulo hoje, caríssimos, que você tem um imóvel que não tem 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, caríssimo. Porque mal cabe uma cama embutida, um banheiro, uma pia. Mas por quê? Porque o camarada quer viver sozinho. Aí ele vai, tem uma vida sexual lá com alguém, mas é para um momento dele, ou às vezes nem precisa de alguém, usa rede social para isso, e volta para o nicho dele. E nós estamos percebendo que cada vez mais a sociedade está ficando doente com isso, né? Aquilo que Deus falou lá atrás, nos prevendo, o ser humano não acreditou e está caminhando para isso. Então, pastor, autonomia em excesso. Agora, quando você coloca essa questão de autonomia, eu confesso que, enquanto você falava sobre isso, me veio à mente assim, algumas questões muito significativas, porque você deu apenas uma entrada aí na questão da individualidade, né? Ou seja, autonomia, ela está ligada ao processo de independência ou não? Como a gente consegue conciliar essa questão? Porque quando a Bíblia diz que os dois se unem e se tornam uma só carne, que um está sendo colocado do lado do outro para ser um ajudador, uma ajudadora, que o casamento é uma sociedade e a gente precisa compartilhar, e você vem com essa palavra tão significativa, autonomia.
você percebe que a individualidade e a independência, elas meio que se chocam, né? Mas são coisas diferentes que as pessoas não conseguem entender muito como isso funciona no casamento. Eu sou uma pessoa independente, tendo a minha individualidade, ou eu posso ter a minha individualidade e ser uma pessoa dependente, ao invés de independente no meu casamento? Como que a gente concilia isso? A individualidade é aquilo que você é, aquilo que te faz sentir como ser humano, como indivíduo. E ela, dentro de um ambiente onde existe individualismo e excesso de autonomia, ela é comprometida por isso. Então, vamos dar um exemplo aqui. O cônjuge, que ele é excessivamente preocupado com a autonomia dele, ele só pensa nele, ele é individualista, ele tem a individualidade dele, mas ele gerou um egoísmo pela criação dele, pelo sistema em que ele foi criado, excesso de vontades, enfim. Esse individualismo dele, essa autonomia, sufoca a individualidade do outro. E aí o outro vai ser infeliz e ele também vai ser infeliz. Só que num contexto, quando eu saio do espaço individual, que eu digo o espaço que eu vivi para mim, ou sozinho, ou mesmo na casa dos meus pais, por exemplo, eu era o filho que a mãe fazia as coisas, o pai fazia as coisas, ou eu era tratado ali como alguém, às vezes até acima dos valores da família, eu era a principal atenção. Agora eu saio do ambiente individual e vou para o ambiente coletivo. Ali eu tenho que lidar com a minha individualidade, trabalhar para que cresça, para que amadureça, e lidar com a individualidade dela, ou dele, da minha esposa também, sem perder o meu valor. Só que vai acontecer momentos em que eu vou ser independente, porque eu vou ter que tomar decisões em que ela não vai poder interferir, né? E vai ter momentos que eu vou ser dependente dela para decisões. Por exemplo, questões financeiras, é ideal que o casamento tenha a participação dos dois. A criação dos filhos tem que participar os dois. Então, eu tenho dependência dela para a educação dos meus filhos. Dependência que eu digo o quê? Sim. Participação e envolvimento dela. E inclusive casais, quando não tem isso, esse compromisso, esse comprometimento dos dois, a educação dos filhos é prejudicada. A questão financeira, que é um dos maiores desafios e motivo dos maiores conflitos no casamento, traz também problema. Então, eu posso ter uma independência e também uma dependência. Mas, mesmo sendo tendo a minha individualidade, eu tenho a minha independência e a minha dependência. Mas eu não posso ter a minha individualidade quando eu comprometo a individualidade do outro pela minha autonomia e o meu individualismo. Aí eu me torno independente completo do outro. E casamento não é isso. Por isso que eu saio do espaço individual e vou para o espaço coletivo. Deus está falando, deixa. Ele está dizendo a prioridade e o estilo de vida que você tinha. Você não vai deixar os teus direitos, os teus valores. Você vai deixar o estilo de vida E o grande problema, pastor, e quem sabe eu esteja falando para alguém aqui que está me assistindo, que seja esse, por que eu não sou feliz no meu casamento? Porque alguns levam o espaço individual para dentro do espaço coletivo e querem que o casamento continue como se fosse um espaço individual. Você, amigo, você está no espaço coletivo. Então vão ter que acontecer mudanças, desafios e algumas dependências emocionais e administrativas do outro também. Quer dizer, ficou muito claro. Isso está muito claro para mim. Acho que você colocou muito bem. A individualidade é algo que eu trago naturalmente dentro... É o que eu sou. É o que eu sou. Né? Então, por exemplo, eu posso gostar do amarelo, vamos dizer assim, de forma muito simples, né? E ela gosta do azul, então ela tem que respeitar a minha individualidade. Sim. Se eu quero o azul, ponto, eu vou aceitá-la gostando do amarelo e do vermelho. Essas diferenças que compõem a nossa individualidade, isso não pode ser motivos de conflitos dentro do nosso relacionamento. Sim. Porque senão Deus faria uma xerox, né? E às vezes eu brinco, às vezes falando algumas coisas, não sei se eu estou certo, né? Mas eu digo assim, você se casaria com alguém igual a você? A maioria diz, claro que não, né? Quer dizer, por quê?
porque aquela ideia de que os opostos se atraem, as diferenças são aquelas que muitas vezes mais nos atraem, mas infelizmente às vezes são aquelas que mais nos separam depois, E incomodam. né? Incomodam quando não bem tratadas. Bem... É por isso que essa maturidade. Exatamente, o casamento nos ajuda nesse processo. Isso, o Não estou falando amadurecimento. bobagem aqui, não. Não, né? não, você está certo, é amadurecimento. Agora, a questão da individualidade, que é gerada talvez por esse excesso de autonomia, ou seja, eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. Você faz com o teu dinheiro o que você quer. E casamento não é assim. Eu compro o que eu quero e você compra o que eu quero. É claro que cada um tem que ter a sua margenzinha ali e tal, não é verdade? Sim, claro. É uma liberdade. Mas existem coisas que são comuns aos dois. E essas coisas precisam ser muito bem conversadas, muito bem discutidas, para que o casamento dê certo. Para que eu não leve essa tal individualidade para ferir o quê? A minha responsabilidade dentro do casamento, que é esse compartilhamento, que é viver essa essência, né? Do uma só carne, não é isso? Você falou muito bem, por exemplo, amarelo e azul, ok. Isso não são princípios, são gostos, isso são costumes, são... Eu aprendi desde pequena a gostar do amarelo, tá? E ela aprendeu a gostar do azul, ok. Mas em algum momento eu tive uma experiência que foi que influenciou minha vida, eu me tornar inseguro e eu mentir. Sim. Isso são quebra de princípios. Com Mentira certeza. é quebra de princípio. Então, na minha individualidade, eu não posso alimentar essa tendência a não falar a verdade. Por quê? Porque eu estou sendo desonesto com a pessoa que eu me casei, e nesse espaço da coletividade, do coletivo, que é viver com outro, que Deus disse, você vai mudar de referência e de prioridade. Aí eu tenho, porque se eu começo a dizer, não, eu sou assim, é a minha proteção, quando eu manejo, eu manipulo, eu minto, aí você está sendo individualista e está alimentando essa tua autonomia que vai gerar mal para o outro e para você. Eu estou dando aqui um exemplo bem superficial. Então, nesse processo... Aí é um princípio que está sendo quebrado. Exato. Nesse processo, existe talvez uma ferramenta, né? E a gente, olhando por esse prisma, que é muito importante no casamento, né? Que é a comunicação, né? Ou seja, que é você ter a conversa, o diálogo. E é pelo diálogo que você consegue ajustar todas essas coisas, apertar os parafusos. Que é o tal do DR, que o pessoal não gosta muito, né? Discutir relacionamento. Discutir relacionamento e tal, né? Mas agora, você percebe que casamento é uma ciência. Ou seja, é uma oficina diária, né? Sim. Eu li um livro recentemente que fala assim, Oficina do Casamento, né? Oh, eu achei até interessante. Oficina, né? O que acontece numa oficina? Acontece o manuseio, né? Ou seja, você vai ali, você aperta aqui, aperta ali, desaperta ali, você equilibra, você... É isso que faz, né? Você não constrói um motor assim, põe as pecinhas lá e liga e tudo funciona. Não tem os ajustes? Tem, claro. Por isso que não existe uma coisa muito boa que você falou aí, e uma frase que eu costumo usar até nos meus seminários. Feliz ou perfeito? A ideia de que existe casamento perfeito, de que existe cônjuge perfeito, parece muito óbvio que eu estou falando aqui. E as pessoas sabem disso, mas, infelizmente, consciente ou inconscientemente, essa ideia, eles vão para o relacionamento imaginando e esperando um casamento perfeito e um cônjuge perfeito. E aí sofrem. Porque você é imperfeito, eu sou imperfeito, o meu cônjuge é imperfeito, mas nós podemos ter um relacionamento feliz. Com as nossas imperfeições, sem dúvida, dentro disso que você falou, trabalhando nessa manutenção diária, nesse crescimento, e isso que é bonito que Deus criou. Quando Deus juntou o Ish e a Isha, o Adão masculino e a Adão feminina, porque foi Adão que deu o nome de Eva depois, né? Deus nunca não separou. Ele estava dizendo assim, vocês são seres humanos iguais. No sentido, minha semelhança, mas vocês têm características singulares. E isso vai deixar vocês muito... E foi tão forte isso que depois Adão chegou a trair a confiança de Deus, pecar, porque Eva veio com toda aquela situação do pecado, da desobediência de Deus, e Adão estava tão assim, abismado com Eva. Ela fazia parte dele que ele chegou a desobedecer a Deus por isso. Não era esse o plano de Deus, lógico. Mas assim, esse completar, ele é por aí. Nas nossas limitações e imperfeições, na nossa finitude, a gente pode ser feliz. E quando a gente vive essa ideia, mas fulano tem isso, mas...
a gente começa a viver uma ilusão, né? Você tocou num ponto aí. E conversa assim mesmo, né? É assim. Vai acontecendo e vão acontecendo, né? Mas esse mito do casamento perfeito, né? Isso não existe, né? Eu tenho dito isso porque você tocou no ponto principal, né? Pessoas imperfeitas não podem formar uma coisa perfeita, lógico. Né? Agora, nesse livro, Oficina do Casamento, o autor, eu não me lembro o nome agora, ele usa uma frase que eu achei muito interessante. Diz assim, olha, não existem casamentos tão bons que não possam ser melhorados e tão ruins que não possam ser consertados. Olha, que legal. Então, ele usa essa frase. Grande frase. E para mostrar exatamente que nós somos imperfeitos. Então, você entra para o casamento achando que tudo é perfeito, não vai ser perfeito, amigo. Nunca será perfeito. Por quê? Então, lute, como o Dr. Marco Lamarck disse, lute por um casamento feliz. Lute para ser feliz, não é? Para tornar o outro feliz, porque quando você luta para tornar o outro feliz, você também vai ser feliz. E como diz uma psiquiatra e autora de vários livros aí, a doutora Beatriz, ela fala assim, felicidade é um verbo. E eu digo felicidade não é um sentimento, é uma atitude. E em Cristo Jesus, por isso que o casamento tem que ser junto com Cristo, diariamente, começa com você. Tem uma frase, pastor Brenha, que eu tenho lá no programa na rádio que a gente fala, sempre eu termino com essa frase, a felicidade do meu relacionamento começa comigo. E isso não é responsabilizar somente a mim e excluir o outro da responsabilidade, não. Quando eu entendo que eu tenho a minha parte, eu tenho a minha possibilidade, que bom, eu estou no controle. A felicidade do meu relacionamento começa comigo. Então eu decidi ser feliz e eu decidi crescer com o outro. Isso é... Uau, Deus criou. Extraordinário, né? Começa comigo a felicidade, né? Agora, eu vou mudar radicalmente aqui a nossa conversa, não vou fugir do tema, tá? Não, vamos continuar ali. Mas eu quero falar sobre algo que é muito importante e significativo para o casamento. E você sabe, todos nós carregamos para dentro do casamento. Eu não sei aí, por exemplo, há quanto tempo você é casado, se você já é veterano de guerra, aqui já tem quantos anos de casados? Eu vou fazer 34 anos 34. agora. 34. Eu fiz 38. Ô, louco, pastor. Então, você é precoce. eu superei em 4, tá? Sim, que bom. 38 anos de casado. Então, eu sei muito bem o que eu levei para dentro do meu casamento. E eu chamo isso de expectativas. Né? Eu namorei um tempo, conheci, entendia, eu achava que conhecia bem a Thelma, né? Ela vai estar assistindo depois, viu, pastor? Eu achava que eu conhecia bem. Foi um bom tempo de namoro, de noivar, foram 6 anos, né? Naquele período de faculdade e tudo mais. Então, foram 6 anos entre namoro e casamento, e noivado e casamento. E a gente achava que realmente nós nos conhecíamos bem. E todos nós geramos expectativas, né? E todos nós que nos casamos, ao entrarmos para o casamento, geramos expectativas. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, né? Nós poderíamos dizer que a maioria hoje dos conflitos que nós vivemos ou presenciamos nos casamentos, eles têm a sua origem nessas expectativas, frustradas ou não. Você está colocando um ponto muito importante. A expectativa faz parte da nossa vida. Elas são relevantes e têm o seu lugar. E o que é importante, básico, a gente entender, e eu acho que quem nos acompanha agora, se puder guardar essa frase, vai compor assim um caminho muito mais prático para o relacionamento. Expectativas, elas não são garantias, são possibilidades. E por que eu digo isso? Porque eu muitas vezes tenho acompanhado noivos que trazem para o relacionamento, desde o namoro, expectativas, pastor. Isso é positivo. Então deixa eu te falar, eu não querendo te interromper, tá? Por favor, desculpa. Fica à vontade. Eu só queria o seguinte, coloque para as pessoas exatamente o que são essas expectativas. Como a gente gera essas expectativas. Tá. Do meio que eu cresci, do ambiente que eu vivi, eu criei uma influência na minha vida. Por exemplo, como eu tenho que me portar, como eu tenho que... quais os resultados do que eu faço, como as pessoas me veem. Tudo isso a gente chama dentro da psicologia é sistêmico.
Tá? Isso, dentro da terapia familiar, a gente trabalha nesse contexto. Isso influenciou. Então, por exemplo, você veio do ambiente que formou o Brenha. A Thelma veio do ambiente que formou a Thelma. O sistema dela, aí vocês se encontram. Isso cria em você, gera em você certas expectativas. Algumas ideais, outras reais. Algumas coerentes e algumas incoerentes. Todos nós, indivíduos, temos essa questão. O grande problema são as expectativas incoerentes. Vamos ser bem prático aqui. Por exemplo, no noivado, quando os noivos estão ali, eles podem gerar uma expectativa incoerente, que eu vejo muito comum. E você, como pastor, como líder de família, você já deve ter visto isso, e até acompanhando casais. A ideia de que o casamento é mágico, que o casamento vai resolver todos os problemas. Essa é básica. Já noivos me procurando, pastor, mas ele tem assim, ele age assim, e é problema de caráter. Mas eu acho que quando casar vai mudar. Eu atendi uma pessoa que o rapaz tinha problema, ele roubava. Ele ia em lojas de departamentos e roubava roupa, enfim, ele roubava. E não precisava roubar. Era um cleptomaníaco, eu não sei se ele tinha. E o pai tinha essa característica, e o pai tinha problemas morais e também. Então eu disse para ela, você acha que veio de onde essa influência dele? Mas quando ele casar? Eu falei, quando casar, ele pode piorar. Outra, o rapaz agredia emocionalmente e fisicamente. Mas ele me ama, quando ele casar, eu falei, ele pode espancar você muito. E ela disse assim, eu descobri que ele espanca a mãe também. Ele bate na mãe dele. Eu falei, você acha que depois... Então a expectativa incoerente dela era o quê? Que o casamento ia resolver o problema de caráter do noivo. Isso é uma expectativa incoerente. Então nós temos que trabalhar contra expectativas incoerentes, aquela que eu não vou poder alcançar. Por exemplo, eu estou namorando, a minha noiva, ela tem um temperamento diferente do meu. Ela é mais introvertida e eu sou mais extrovertido. Só que eu estou pensando, quando ela casar, ela vai ser extrovertida. Ela é a característica dela. Ela pode até andar no contexto que eu ando, mas aí o que acontece? Eu levo essa expectativa incoerente para o casamento e começo a lidar com ela. Eu começo a esperar, eu vou me frustrando e começo a frustrar o outro, sufocar o outro e tornar o outro infeliz. Aí eu olho para o outro e falo assim, acho que eu casei com uma pessoa errada. Acho que eu vou me separar. Eu acho que isso aí vai me trazer problema. E aí a grande questão é justamente o que John Gottman, que é um especialista é um terapeuta, ele tem a especialização nessa área, mas ele tem um laboratório que ele lida com os casais. Ele fala assim, expectativas incoerentes, elas destroem o casamento. Ele usa uma expressão, elas são uma negatividade deletéria. Por quê? Porque ela vai estar sempre ali impedindo a administração de conflitos. Sempre quando e conflito é algo presente nos relacionamentos, é algo comum nos casamentos, a gente vai ter o conflito, mas o que acontece com quem cria essa expectativa incoerente? Ela tem uma negatividade deletéria. Quando vier o problema do conflito para resolver, independente do conflito, vai aparecer lá. Mas é aquela negatividade deletéria, a incoerência que ela criou aqui. Ele vai melhorar. Não precisa resolver o conflito, ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Então você percebe como que esse ciclo que vem lá da minha juventude. Eu tenho que ser amado por todos. Ninguém vai ser amado por todos, mas a minha mãe me amava demais. Beijava demais, abraçava demais. Aí eu me caso com uma pessoa que vem de um casamento, de uma família que mal se toca. Aí eu quero que essa pessoa me abrace demais e ame demais. Talvez eu até possa falar para ela, mas ela não vai fazer o que a minha mãe fazia. Então, aí eu arrasto aquilo a vida toda, eu quero que todo mundo me ame, me aceite. Aí eu vou no trabalho, as pessoas não são o que eu quero, e eu fico ali, mundo cruel, e eu sofro, eu crio em mim uma barreira. Às vezes eu posso me tornar uma pessoa agressiva, uma pessoa que tenta manipular os outros, que tenta ganhar os outros, até que tenta ser o que os outros querem que eu seja. Enfim, você percebe uma série de fatores que vão sendo gerados pela minha negatividade deletéria, que é a tal da expectativa incoerente. Isso pode ser lá na minha infância, na minha juventude, no meu casamento, com os meus filhos, com a minha família. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aquilo que é real e aquilo que é ideal. Eu não estou dizendo quebrar princípios aqui. Sim. O ideal seria que a gente nunca brigasse? Yes, 100% é isso. Mas qual que é a realidade? Nós vamos discordar, em alguns momentos nós vamos ter conflitos. Então, qual que é a realidade? Vão aparecer conflitos. Mas isso quer dizer que o meu casamento acabou? Não. Quer dizer que eu posso crescer e a gente pode falar um pouco sobre o que seria o conflito, como lidar.
né? Sobre quem sabe isso. essa vai ser uma próxima live aí, que né? é Seria tremendaça, pastor. Esse Barbaridade, quando você está falando de muito bom. conflito aí, eu já fiquei pensando aqui em coisas aí que a gente pode discutir futuramente aí. Isso aí. E falar em conflito, né, é algo que é real para todos nós. Agora, eu fiz questão de te fazer essa colocação Pois sobre não. essa colocação exatamente do que são essas expectativas, porque a maioria hoje, o que eu percebo é que, na verdade, entra para o casamento sem expectativa. Sim. Ou seja, é muito triste dizer isso, né? Mas assim, eu vou casar. Eu vou casar porque, de repente, a sociedade cobrou de mim um casamento, vai estar com tanto tempo solteiro aí. Cara, você não vai casar. E as pessoas cobram isso, né? Cara, 30 anos, 30... Eu me casei com 22 anos, na minha época. Com quantos anos você se casou? 23. 23. A gente casava bem novo. A gente casava muito novo. E já estava praticamente profissionalmente já direcionado. Bem direcionado. Hoje, o amadurecimento é um pouco mais lento. Enfim, os tempos mudaram, né? Você sabia que, só aproveitando a tua deixa, pastor, a OMS está considerando os homens saindo da adolescência aos 30 anos? Incrível, né? A mulher ainda está a 25, mas homens estão saindo aos 30 anos da adolescência. Percebe? Outra maturidade, outro contexto. Outro contexto. Então a gente não pode cobrar também os nossos filhos e querer empurrá-los aí para fora, porque é o contexto que eles vivem hoje. Então, os casamentos hoje acontecem aí. Eu já fiz vários, né? Sim. 35, 36 anos, 38 anos, 40 anos. Aí você fala assim, com essa época eu já estava quase virando avô, né? E eles estão se casando hoje. Mas faz parte do contexto. Sim. O contexto que o mundo hoje... a sociedade está vivendo. Hoje está vivendo. Mas o que eu percebo é o seguinte, muitos entram para o casamento sem expectativas. E aí, quando se deparam com a sua expectativa, de repente, lá dentro, que ele imaginava ser, e não é superada. O outro, eu pensava que era isso, e não acontece. Há frustração, eles não conseguem administrar os seus conflitos e imediatamente acabam se separando e partindo para um outro relacionamento. E vão mudar só de endereço e de nome, os problemas continuarão os mesmos. Sim. Seria muito mais fácil se tentassem resolver isso e construírem, quem sabe, uma nova perspectiva. Então, aqui vem um ponto que eu quero... A gente sabe que o tempo corre, a gente está quase caminhando aí para o final da nossa conversa, mas eu queria te perguntar uma coisa. Vamos imaginar que eu entro com uma expectativa. O meu cônjuge entrou com uma outra expectativa. As nossas expectativas, elas não atingiram o ideal que eu imaginava no meu casamento. A pergunta que eu te faço é o seguinte, é possível eu desconstruir uma expectativa e reconstruir essa expectativa diríamos assim, nesse contexto, nesse quadrado aí da resolução de um conflito, porque nesse espaço coletivo, porque se eu não satisfaço as tuas expectativas e você não satisfaz as minhas expectativas, naturalmente isso gerou um conflito. Sim. Agora, para que eu resolva esse conflito, é possível eu manter as mesmas expectativas ou eu posso desconstruir essas expectativas e construir outras? Me diga aí. Então, a grande questão é, primeiro, eu aconselho que já no namoro e principalmente no noivado, a gente converse sobre as expectativas. Eu até faço exercício com os noivos. Coloque para ele agora 5 expectativas que você tem a respeito dele. Sim. E você coloque para ela 5 expectativas que você tem a respeito dela. Converse a respeito dela. Então, o que seria ideal? É conhecer qual a expectativa do outro. É uma conversa bem simples. Parece até muito superficial, mas como que isso vai resolver? Porque você não imagina o que ele tem a respeito de você e o que ela tem a respeito de você. Ela tinha um pai que fazia tudo em casa, que consertava tudo em casa. O camarada não sabe nem trocar uma lâmpada, precisa ler o manual para trocar a lâmpada. Ela olha, nossa, o cara é desinteressado. Não, ele não sabe fazer. Na casa dele, o pai contratava a gente para fazer isso. Ok, então o que tem que fazer? Eu vou olhar as minhas expectativas e as dela. Aí nós vamos ver o que pode ser negociável e o que não é negociável. E quando eu faço o que não é negociável, a base disso é princípio. A expectativa de que a minha esposa me respeite, no sentido de que ela casou comigo, ela tem uma aliança comigo, conforme Deus planejou, somos uma só carne, então
eu sou o único homem da vida dela. Isso é uma expectativa. Ok? E é princípio, e isso tem que ser respeitado. A expectativa de que que ela tem que eu apoie, que eu esteja do lado dela quando ela precisar. Não é? Isso é um princípio do casamento. Agora, a expectativa de que eu goste de sair todo final de semana. Isso não é um princípio. Aí o que eu posso negociar com ela? Olha, todo final de semana eu não gosto, porque final de semana eu gosto de ficar na minha casa. Mas ela tem expectativa de sair, porque ela veio de um sistema assim. Então o que vamos fazer? Dá para a gente negociar? Uma vez por mês a gente sai então? Ah, não, uma vez é pouco. Então 2 por mês. Então 2 finais de semana a gente viaja ou vamos para um lugar aqui perto, a gente almoça fora. Ah, ok. Então o que tem que fazer? Aí vai entrar a questão da individualidade, vai entrar a questão da conjugalidade. Por quê? Eu não vou levar em consideração a minha autonomia só e muito menos o meu individualismo, porque eu não gosto de sair de casa, mas porque eu a amo, eu vou sair. Ela não gosta de ficar em casa, mas porque ela o ama, ela vai ficar algumas vezes em casa, porque ele precisa ter aquele cantinho dele, aquele momento dele, para cuidar das plantas, para cuidar do cachorro, para mexer, ficar aquela coisa que eu me gosto, ficar apertando o parafuso do carro lá, ou da bicicleta. Então, aí que entra o projeto de Deus. Amar como se fosse a si mesmo. Eu não gosto de sair de casa, mas porque eu a amo, eu vou sair. Eu vou dar uma volta com ela, vamos passear. Mas aí eu vou, não com a tromba. Eu vou feliz, eu vou brincando, eu vou... Olha, hoje é o dia que eu separei para você. Nós vamos estar juntos e curte. Ah, eu quero ir lá naquela feirinha eu quero ir lá comer aquele pastel, tomar caldo de cana. Eu vou, vai feliz, vai com ela. Mas quando ela ficar em casa, ela não vai ficar em casa batendo panela e batendo porta. Ela vai ficar feliz. Então, eu estou dando um exemplo básico, mas existem coisas... É o cotidiano da vida, que eu vou precisar negociar expectativas. E tem expectativa que eu vou ter que deixar, porque ela está muito mais para a minha autonomia do que para a minha conjugalidade. Opa, você tocou num ponto importante. Eu vou ter que deixar. Isso eu tenho que abandonar. Tem que abandonar. Por exemplo, algumas expectativas que eu criei, que eu tinha, mas que era do meu espaço individual, que não é meu direito, não, era a minha expectativa do meu espaço individual, né? Eu tenho isso para mim como base, tá? Guardar todo o meu dinheiro para comprar um carro. Eu sempre gostei de carro. Eu quero todo ano eu quero trocar de carro. Então eu guardava todo o dinheiro para comprar. Isso era um marco no espaço individual. Eu me casei com a Silmara. Agora nós temos uma família. Eu vou precisar ter uma casa para morar. Quem sabe sair do aluguel. Ela vem com esse plano. Não. Para mim o dinheiro todo tem que ser guardado para trocar de carro. Todo ano a gente precisa trocar de carro. Não, então já não é uma questão de princípio. É uma questão de costume e da minha expectativa no espaço individual. Você compreende? Não é uma coisa que está quebrando o princípio. Aí eu entrei mas aí o Marco vai ter que trabalhar a autonomia dele e a tendência ao individualismo, que é o egoísmo dele. Ele está agora no espaço conjugal. Então eu vou ver com a Silmara. Então é importante que a gente não fique com um carro muito velho. Então, vamos negociar, então, a minha expectativa e a tua de comprar nossa casa e de trocar de carro? Então, a cada 2 anos, 3 anos, a gente troca de carro, para não ficar muito ultrapassado e o carro não começar a precisar muito de mecânico. E parte disso, a gente também vai abrir uma conta, um investimento para comprar nossa casa. Ou para ter ou vamos comprar um carro mais em conta para poder investir mais. Enfim, isso é negociar a expectativa, sim, sem quebrar princípios. Quer dizer, você passa do eu para o nós, né? Exatamente. Então você deixa o eu um pouquinho de lado e passa a ser... Deixa pai e mãe. Pai e mãe e se torna um só. Se torna nosso. Agora, quando a gente fala... É que você vai falando, amigo, a minha cabeça vai virando. Mas isso aqui, que é né? legal, a gente vai... É dinâmico aqui. A minha cabeça vai virando, né? O que eu tenho visto também, e aqui vai, talvez você é pai, você é casado, mas você também é pai e mãe. E os teus filhos casaram. Então, na verdade, o que eu percebo também, Marco, é o seguinte, é que muitos pais, eles querem que as suas expectativas sejam vividas pelos filhos. Terceirizam nos filhos. Quando, na verdade, não é a expectativa do pai e da mãe que tem que prevalecer no casamento do filho, mas são as expectativas deles. Então,
cuidar do pai, cuidar do mãe, para não gerar desconforto, conflito dentro do relacionamento dos seus filhos, porque, de repente, existem coisas lá que podem incomodar você, como pai e como mãe, não é verdade? Sim. Eu tenho 2 filhas casadas. Sim. Será que tudo que elas vivem, de repente, eu olho e digo assim, bate palma, tudo certo. Ok, pode ser que não, mas eu tenho o direito de invadir a privacidade deles. Você sabe como é que eu chamo isso? Digital conjugal. Digital conjugal? Não tem igual. As tuas filhas, a tua filha casou com outra pessoa que veio de um sistema. Ela veio do teu sistema que vocês criaram ela, você e a Thelma. Só que ela não tem mais a digital da família Brenha. Antes ela tinha essa digital. Agora ela tem a digital da família dela, que só ela tem. Você e a Thelma não têm a mesma digital dela. Então não dá para você cobrar o tempo. Agora, é claro, vamos voltar aqui nessa tecla aqui, princípio. Sim. Você como pai, a Thelma como mãe, vocês podem ajudá-la. Eu e a Silmara podemos ajudar o Marcos e o Rafael. Mas assim, no momento que eles se casarem, eles vão ter a família deles, vão ter a digital deles. E aí, Brenha, essa digital é deles. Por isso que a beleza da criação de Deus é isso. Você se torna um só. E aí, quanto mais você trabalha isso, você pode usar até casais como referência. As tuas filhas podem até usar você, a Thelma, como referência. Isso é muito bonito, é importante. Mas assim, não dá para ser a mesma coisa. Porque são duas pessoas diferentes. Totalmente diferentes. Mas elas podem ter, nesse contexto, trabalhar as diferenças, as expectativas do que o esposo dela trouxe para lá e o teu genro trouxe, enfim. Enfim, Marco, o papo tá bom, não tá? Deus seja louvado por isso. E você sabe que, eu não sei você, mas eu amo esse assunto, eu vivo esse assunto há mais de 37 anos, porque desde do tempo de faculdade eu já vivia, lia muito a respeito. Estou muito feliz, muito obrigado mais uma vez por você me receber aqui, os que estão nos assistindo também pela companhia de vocês, mas é um assunto muito A gente vai voltar a conversar muito importante. sobre temas aqui importantes. Eu já percebi que temos uma boa conexão aqui. Que bom, pastor. Mas eu queria te fazer uma última pergunta aqui. Okay. Eu acho que ela é muito importante. É possível, e a gente tem como casal, como família, eu acho que a gente tem a obrigação e o dever de fazer tudo o que a gente pode para minimizar as nossas diferenças, para minimizar os nossos desgastes e para a gente potencializar, não é? Aquilo que a gente chamaria de coisas comuns, afins, para que o nosso casamento seja fortalecido e tal. Você, como um conselheiro matrimonial, como um terapeuta, como alguém que tem vivido assim quase que o seu dia a dia na área de família, que conselhos você daria assim para um casal que hoje está vivendo um desgaste, para um casal que está vivendo aí uma experiência que não seja talvez a mais produtiva, a mais satisfatória no seu casamento? Como a gente pode, ou o que a gente pode fazer para evitar um pouquinho esse desgaste no nosso relacionamento? Eu acho que a base de tudo, e a gente futuramente eu creio que você vai tratar desse assunto de maneira mais ampla, mas a primeira realidade é reconhecer que existe a possibilidade de conflito no casamento, que vocês não são perfeitos e existe essa possibilidade. Porque no momento que a gente entende, a gente começa a perceber que isso não é o problema pessoal meu ou do meu casal, do meu casamento. É uma realidade. Reconheça o conflito, identifique o conflito, sente para resolver o conflito, não vai juntar toda a lista, vai por parte. E aí então, trabalhe para você identificar o conflito, entendendo como que vão resolver o conflito, trabalhem para resolver esse conflito. E uma outra coisa, é uma aplicação que eu tenho feito, Brenha, sempre nos meus seminários e quando eu estou participando, e acaba sendo uma redundância, e deve ser uma redundância, mas é uma tese de um camarada chamado Martin Buber, que ele diz que você pode ter um relacionamento eu-você ou eu-objeto. E às vezes o nosso problema é que nós não entendemos isso. E o que seria essa questão eu, você, objeto? E Buber explica.
O relacionamento eu-você é quando você vê o significado do outro. E o relacionamento eu-objeto é quando você vê a utilidade do outro. Qual que é a diferença? Quando você vê apenas a utilidade, quando o outro não é mais útil para aquilo que você precisa, você descarta o outro. Ou descarta mesmo, você separa, você deixa do relacionamento, ou você deixa ele num canto e vai viver a tua autonomia. Então, comece vendo a singularidade do outro, o significado do outro para você. Como que ela foi no passado para você, quanto que ela trouxe para você e quanto que isso foi importante. Reconstrua isso com quem sabe, uma formatação das questões, das expectativas, trabalhando os conflitos, mas veja o significado do outro. E trabalhe para não ver somente ou viver a utilidade do outro. Porque o grande problema é que alguns, que você até mesmo disse, entram para um casamento desmotivados, mas entram. E aí começam a procurar a utilidade do outro. Tem a sua utilidade, mas quando você fica só nisso, o momento que aparecer algum comprometimento dessa utilidade, você vai descartar. Deus não nos chamou para vivermos um relacionamento eu-objeto. Deus nos chamou e nos criou para vivermos um relacionamento eu-você. É vendo o significado do outro. E aí a gente começa a ser mais feliz, porque a felicidade do meu casamento vai se fortalecer comigo, quando eu vejo esse significado. Que coisa extraordinária. Eu não precisava terminar melhor essa live do que com essas palavras. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Olha, eu tenho um verso da Bíblia aqui que para mim denota algo muito extraordinário. Eu gosto muito desse verso, né? E deixo com você que está nos assistindo, nos acompanhou até agora. Salmo 127, verso 1. Eu gosto muito desse verso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém. Então, ou seja, a importância da presença de Deus, exatamente, da religião, a importância da presença do Espírito Santo falando a nossa mente, buscando cada dia na palavra de Deus a orientação, para você viver melhor, para você buscar, segundo a vontade de Deus, aquilo que você quer para o seu casamento. Deus quer que você seja feliz, afinal de contas, Ele construiu o casamento para a nossa felicidade. E você precisa viver intensamente essa vontade de Deus na sua vida e no seu relacionamento. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua vida conjugal, a sua vida familiar. Eu quero convidar você agora a cantar com a gente esse louvor. E assim a gente vai finalizar esse momento tão gostoso que tivemos aí, de um bate-papo, colocando assim Deus na nossa vida através desse cântico. Cante com a gente. Beleza em cada flor.
Mais uma vez eu quero te agradecer aí por você estar com a gente, não é? Participando com a gente, e vou ratificar aí, olha, mande esse link para outras pessoas, o bate-papo foi muito legal, a gente vai voltar em outros momentos. Esse projeto aqui, Família Fiel, é um projeto que veio para ficar, e eu quero que você nos acompanhe aí nas próximas lives. E quero te agradecer, pastor, meu amigo, Dr. Marco Lamarques, Muito obrigado, por eu que estar agradeço. comigo nesse momento tão especial. E com certeza, não vou dizer que essa cadeira é cativa, mas você voltará outras vezes aqui para estar com a gente, É tá só bom? convidar, um privilégio, pastor. Parabéns, muito obrigado por esse momento, viu? Você que nos acompanha também, obrigado. E eu queria convidá-lo a fazer a oração final, Ok. despedindo a gente aqui nesse momento especial. Vamos orar então? Você que está nos acompanhando, oremos então. Querido Pai, obrigado pela tua maneira tão querida, tão profunda de criar a instituição da família do casamento. Obrigado por pensar em nós, em nossa felicidade, em nossa saúde emocional. Eu falo para alguém neste momento que está lutando para aceitar o casamento como uma bênção. Eu falo para alguém que tem sido exposto a um ambiente muito difícil. Em nome de Jesus, toca no coração dessa tua filha e desse teu filho e restaura a sua felicidade, a sua saúde emocional, restaura a sua expectativa positiva de acreditar em Ti e de buscar valores que Tu instituíste para esse momento. Abençoa o pastor Brenha, a equipe, esta programação que continue sendo um instrumento Teu para alcançar corações, lares, famílias, casais. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e Te pedimos que Tu sejas o nosso grande Criador e a fonte que potencialize o nosso relacionamento, principalmente familiar e matrimonial. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.